Aquela boa tarde com Jesus para todos os irmãos. Estamos aqui no canal Descubra Teologia e a gente vai nesse canal estudar diversas partes da teologia bíblica, né? Eu quero desde já colocar para você, que talvez já tenha assistido alguma pregação minha, algum estudo meu, que você deve ter identificado que eu sou um apologista, né? Eu trabalho muito com a apologia, ou seja, a defesa do Evangelho, né? Eu tenho essa característica de poder tentar cada vez mais estar próximo, né, da doutrina bíblica. Nessa primeira aula nossa, nós estaremos estudando o alfabeto grego. Eu espero poder dar umas aulas de grego, né, para aqueles que tiverem bastante interesse. Eu estarei iniciando hoje com o alfabeto, né, da língua grega. E peço para você que pegue uma canetinha, pegue um lápis, uma borracha, né? Sente quando você for assistir esse texto, né? Estiver estudando junto comigo aí, que você possa, na verdade, estar aproveitando muito mesmo essa aula, né? Eu sou bacharel em teologia, formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Naquela época, o curso de teologia, em 1982, quando eu entrei na Faculdade Teológica, era 1988, quando eu entrei na Faculdade Teológica e saí em 92, o curso de teologia ainda não era reconhecido pelo MEC, era um curso livre. Depois eu reconheci minha graduação na Unicesumar, né? E a Universidade de Maringá. Sou também pós-graduado em Estudos Analíticos do Pentateuco pela FABAPAR, né, Faculdade Batista do Paraná, e tenho meu curso, né, de grego koiné pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Fiz o grego ático, né, no Hugo de São Vítor do Rio Grande do Sul e atualmente estudo, né, já há um tempo o grego moderno também. Então nós estaremos aqui estudando o alfabeto, mas eu vou dar mais margem para o grego koiné e o grego ático, tá bom? Então vamos lá, a primeira letra do alfabeto grego, né, vou colocar todas as letras aqui na minúscula. Essa é a letra alfa, não é? Eu vou aqui na frente escrever o nome da letra, tá? Alfa, né? Seria falado alfa quando nós vamos falar no grego koiné. Ela tem como representatividade dentro do nosso vocabulário ou do nosso alfabeto a letra A. Então, quando você ouvir a letra alfa, você pensa no nosso alfabeto com relação à letra A. É assim que nós falamos mesmo. Por exemplo, como se nós fôssemos escrever a palavra casa, né? Casa. Então, o alfa ele tem esse tom, né, de A, o nosso A, como nós falamos na palavra casa. A segunda letra do alfabeto grego é conhecida no grego koiné como beta, né? Se falássemos no grego moderno, seria vita, mas no grego ático ou no grego koiné seria a letra beta, né? E a letra beta, aqui eu estou transliterando, tá? Estou colocando em português. Ela representa para nós a nossa letra B, né? Como se nós estivéssemos falando aqui a palavra bola, tá? Então, alfa, beta, depois nós temos gama, veja como é diferente, né? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado, tá? Transliterando seria esta palavra aqui, gama, tá? Que para nós tem o som da letra G, tá? Representando como se fosse o G. Só que quando você vai falar em grego, né, é importante você já ir familiarizando com isso. Ela não tem esse sentido para nós aqui de G, seria, por exemplo, de G. Então, se eu vou falar para você, né, a palavra ágape, que é amor, né? Então ela tem esse sentido aqui de logos, a ágape, ela tem o sentido de G, ela nunca tem essa conotação de G, mas ela, transliterada para nós aqui, é
a letra G. Depois nós temos aqui delta. Delta, né? Você faz como se fosse um Dzinho, uma bolinha, com uma perninha para a direita aqui, seria delta, falando no grego, né? Então, transliterando para nós aqui, seria delta, não é? Tem para nós essa conotação de D, tá? Como na palavra dado, tá? Então, alfa, beta, gama, delta. Aí nós temos aqui o epsilon. Epsilon, ela tem essa conotação para nós, né? Vou colocar aqui epsilon, tá? Tem para nós aqui uma diferença, por exemplo, quando nós chegamos na letra eta ou ita no grego moderno, porque toda vez que eu leio o epsilon, eu tenho que lê-lo como se fosse uma acentuação. Por exemplo, a palavra Pelé, então o epsilon sempre vai aparecer como E, nunca como P. Então, Pelé, por quê? Porque nós temos uma outra letra, que é a letra eta, que tem essa conotação de P e não de Lé. Então, epsilon sempre como Pelé. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Aí vem zeta. Zeta. Zeta tem a conotação para nós, não é? De Z. O nosso Z seria bem relacionado com o nosso Z, né? Como se eu fosse dizer a palavra zelo, tá? Só que lá no grego, quando a gente for falar o zeta no grego, nós vamos sempre colocar como se fosse um Dzinho na frente, zeta, zeta. Por exemplo, aqui eu falo zelo, né? Mas eu não falo zelo, mas se fosse uma palavra grega, nós teríamos aqui que falar isso. Então vamos lá, para acompanhar. Alfa, aí vocês repitam, por favor. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Aí nós vamos apagar aqui agora e vamos dar continuidade na nossa aula, primeira aula, não é, de grego, koiné, quando nós estamos aprendendo juntos aqui o nosso alfabeto grego. Então nós paramos ali no zeta, agora sim vem aquela letrinha eta. Eta, vou fazer um pouquinho maior para vocês poderem anotar aí. Eta. Né, que tem para nós a conotação de E, mas como se fosse um E com circunflexo. Lembra que eu falei? Quando nós vimos o epsilon, qualquer palavra grega onde aparece o epsilon, é importante que a gente dê a entonação, não é, do acento. Por exemplo, como eu falei, Pelé, E seria a conotação de epsilon. O eta, a gente tem essa conotação aqui, deixa eu colocar aqui, eta, não é? Seria aqui para nós, não é, uma representatividade de um E mais um E com um circunflexo em cima, não é? Então, por exemplo, se eu fosse ler no zeta, né, transliterando para o português, seria como na palavra carnê. Carnê, eu não falaria carné, carnê. O epsilon, eu falei Pelé. Então o E do epsilon, ele é acentuado. O eta, ele para nós, ele soa como um E com acento circunflexo, como aqui na palavra carnê. Então, zeta, eta, agora o zeta seria esta palavrinha aqui, que para nós ela tem uma entonação, né? Seria o teta, seria isso aqui, tá? Teria essa conotação aqui para nós de um TH
como do inglês, não é? The, né? Thursday. Então você tem essa conotação. O teta a gente procura, quando for falá-lo, a gente fala com a língua entre os dentes, né? Se eu fosse falar a palavra Deus em grego, né, para vocês, seria theos, e não theos. Seria theos, porque Deus, ele é escrito, né, com a letra teta. Então, ele tem uma entonação de TH, como se você estivesse falando, não é, o em inglês, ou seja, the. Então você teria aqui the, tá bom? Eta, theta, iota, depois vem a letra iota, não é, que seria essa colocação aqui. Isso aqui transliterado, tá, em português. Isso aqui é um azinho, parece um triângulo, mas não. Então seria a letra iota, né, que é traduzida para nós aqui, ela é transliterada como I, tá? Então você poderia colocá-la e lê-la como na palavra item, tá? Então com acento seria item ou ideia, a mesma coisa você poderia estar usando aí. Então, eta, theta, iota, depois vem a letra capa, tá? Seria transliterado para nós desta forma aqui, que ela tem uma conotação para nós do K, não é? E não do C, sempre do K, tá bom? Então é difícil a gente ter uma palavra no português que tenha essa conotação de K, mas ela representaria para nós o K aqui do português. Vou tentar me lembrar uma palavra daqui a pouco que eu possa colocar ali, mas sempre será como um K. Se eu tivesse escrito aqui, isso aqui, ó, K, você iria ler K, normalmente, tá? Então é capa. Depois nós temos, né, a lambda, tá? A lambda, ela é esta letrinha aqui do grego, tá? Que representa para nós, seria isso aqui transliterado, né? Lambda, ela representa para nós o nosso L, tá? E toda vez que você for ver a lambda, você pensa nela no português como nossa letra L aqui, e aí seria normal, né? Luto, por exemplo, você iria usar como se fosse um L, tá? Capa, lambda, mi, aí vem aqui mi, essa palavrinha aqui, né? Ela tem aqui como se fosse Müller, mi, tá? E ela representa para nós no nosso vocabulário a letra M, tá? Como M de mulher, por exemplo, tá? Então vamos lá, vamos falar dessa parte aqui. Nós vamos colocar o ni aqui. Então o ni, né? Veja, ele parece um V, mas não é. Ele tem uma perninha mais cortinha aqui, então é mi, ni. O ni, ele tem para nós, né, essa conotação aqui de N no nosso vocabulário ou na no nosso alfabeto. Então seria o N de navio, tá? Então vamos ler isso aqui para vocês guardarem bem. Nós já vimos a primeira parte, essa é a segunda parte. Então, eta, theta, iota, capa, lambda, mi, ni. Lembrando que eu não leio diretamente aqui teta, não é? Quando eu vou ler no grego, eu sempre vou usar como se fosse o TH do inglês, né? Ninguém fala TN, fala VN. Então, quando eu vou falar, por exemplo, a palavra Deus, né? Vou relembrar os irmãos, em grego é theos, a língua fica entre os dentes, theos, tá? Porque não é com tal, é com teta, tá joia? Então vamos apagar aqui e dar continuidade. Paramos aqui na letra Ni. Na letra Ni.
Depois da letra Ni, nós temos a letra Ômicron. Ômicron, tá? Que vai representar para nós aqui, Ômicron, vai representar para nós no nosso alfabeto a letra O, né? Que eu iria ler aqui, por exemplo, como óculos. Por quê? Nós temos um outro O na língua grega. Temos aqui o ômicron, depois nós vamos ter o ômega. Então o ômicron eu sempre vou lê-lo, né, com o tom acentuado, como na palavra óculos, e nunca como ovo, porque quando eu ensinar para vocês o ômicron, o ômega, aí o ômega sim, ele vai ter essa conotação de O, como se fosse ovo. Então, ômicron, e aí temos aqui a letra bastante conhecida, né, no português também, na física, na matemática, Pi, que para nós representaria o nosso P, né, de prática, por exemplo, o prato, seria essa representação, ômicron, Pi, e aí vem o Rho, né, no grego, representando, né, que seria o Rho aqui para nós, representando aqui para nós o R, tá? E seria como o de roupa, tá? Lembrando mais uma vez, todas as letras que eu coloquei aqui do alfabeto grego, elas estão, nenhuma delas está maiúsculas, são todas minúsculas a letra aqui, tá? Eu estou colocando todas elas. Depois, numa outra aula, eu vou ensiná-las na maiúscula, tá bom? Então, ômicron, pi, rho, aí vimos aqui com sigma, tá? Sigma, representando no nosso vocabulário ou no nosso alfabeto a letra S, né? Por exemplo, de sócio, seria ler nesse contexto. Agora, um adendo que eu quero fazer para os irmãos aqui. O sigma, nós temos duas letras dentro do alfabeto grego para ele. Se eu começar uma palavra com sigma, será esta letra aqui que nós vamos usar. Se eu terminar uma palavra com sigma, será esta outra letrinha aqui que eu vou usar. Então aqui é para começo de palavra e aqui é para final de palavra, não é? Vocês vão aprender isso aí aos poucos, mas vão já pensando sobre isso. Vou só escrever aqui para os irmãos terem uma ideia. Por exemplo, eu vou escrever a palavra aqui, salvação. Então vou colocar aqui, sozo. Perceba que eu comecei aqui com a palavra, com a letra sigma inicial. Agora eu vou escrever uma outra palavra que vai terminar com o sigma. Aí já não é mais o sigma inicial, é o sigma final. Então, se eu fosse escrever para você verbo ou palavra, eu ia escrever logos. Perceba, o sigma final aqui. Aqui o sigma inicial e o sigma final. Então, sozo, tá? De salvação, e logos. Então nós temos duas letras para o sigma, tá? Sigma inicial e sigma final. Quando eu começo a palavra com o sigma, é este sigma. Quando eu termino a palavra com o sigma, é este sigma aqui que eu uso. Com o tempo vocês vão se familiarizar com estas letras, tá? Agora nós temos aqui a letra tal, certo? Temos a letra tal, né? Como eu não estou colocando em maiúsculo, ela seria assim, ó. Vamos ver aqui tal como ficaria melhor. Assim, tal minúsculo, tá?
seria aqui tal, né? Representando para nós o T, como por exemplo em tatu, tal, minúsculo. Esse aqui eu vou fazer maior, para você poder entender bem. Tal, minúsculo, tá? Ômicron, pi, rho, sigma inicial, sigma final, tal, y. Quando eu estou trabalhando com y minúsculo, ele é esse aqui, tá bom? Y. E pode escrever em grego aqui não, né? Y, tá? Seria essa conotação aqui para nós no português, quando falamos, e ela tem essa colocação para nós aqui do Y, para nós aqui quando nós temos lá, e aí alguma palavra, né, que tivéssemos no português com Y, mas é importante que você entenda o seguinte: nós falamos ela como o iota. Lembra que o iota já está aí para vocês? É I. Aqui eu não posso, embora ela tenha uma conotação de I, eu não posso falar I. Aqui eu tenho que falar Ü. Ü, por exemplo, né? Como a palavra alemã Müller, a gente não fala Müller, fala Müller. Então, iota seria I, Y seria Ü, quando eu vou fazer a leitura de uma palavra grega. Ômicron, pi, rho, sigma inicial, sigma final, tal, Y, aí vem Fi, tá? Fi, essa aqui é a letra Fi, em grego, né? Seria, para nós, ela teria uma representação aqui do F, né? Por exemplo, como de filho, tá? Fi, ri, ela tem, né? Seria aqui para nós assim, vamos tentar, né? Enfatizar para nós aqui um senso mais ou menos aqui também de um CH, né? Se eu fosse escrever aqui a palavra graça, né, para vocês em grego, seria essa palavrinha aqui, ó, charis. Então seria como se você mais ou menos falasse charis, mas seria charis, tá? Então essa questão do CH aqui no ri. Então vamos apagar aqui. Ela representaria para nós mais ou menos aqui o CH, não é? E não temos assim uma palavra muito clara dentro do contexto do português para colocar ali com esta aqui. Então, Y, Fi, Ri, e aí vem Psi, que é bem conhecida por nós também, não é? Seria para nós aqui no português Psi, tá? Que tem a conotação para nós de um PS, né? Por exemplo, se eu fosse escrever psicologia, né? Então, psi, tá? Aqui, e depois temos a última palavra, né? Então vamos repetir aqui: ômicron, pi, rho, sigma inicial, sigma final, tal, y, fi, ri, psi. E aí temos a última palavra dentro do alfabeto grego, que é a palavra ômega, que é que é a letra ômega, né? Que a gente faz ela mais ou menos assim. Esse é o contexto. Seria parecido com um W, mas não é. Então aqui seria para nós no português o ômega. E aí é onde eu falei para vocês, nós temos a outra letra que é ômicron, que eu leio sempre acentuado. Toda vez que aparecer um ômicron no grego, eu vou ler acentuado. Por exemplo, relógio, né? Agora aqui seria como um O com um acento circunflexo. Então, por exemplo, como na palavra ovo,
ovo, não tem acento aqui, mas eu sei mais ou menos que eu vou ler aqui, porque diferencia a minha leitura do ômicron, tá? Então, esse aqui é o alfabeto grego, né? Vocês anotem depois, né? Voltem o vídeo, revejam. Vamos falar junto o alfabeto todo? Vamos lá. Eu falo, vocês repetem. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, olha a língua entre os dentes, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi e ômega, que é esta última aqui. Amém? Então não esquece de se inscrever no canal Descubra Teologia, deixe lá, né, o seu like, passe essa aula para pessoas que têm interesse e comece a ver. Nós vamos 2 vezes por semana mandar uma aula pequena como essa, para que você possa estar estudando, aprendendo o grego. Alguma dúvida, alguma colocação, algo que você queira que nós estejamos fazendo dentro desse canal, né? Como eu disse aqui, nós teremos estudos de teologia, de palavras e da língua grega também. Não esquece, se inscreve, deixe o seu like, fique na paz aí, me despeço no amor de Cristo, Walter, o pastor.